Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de receber um convidado, e um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito muito, é o Dr. Márcio Vicari, advogado e agora futuro procurador-geral do estado de Santa Catarina. Foi indicado ontem pelo governador eleito Jorginho Melo. Dr. Vicari, obrigado pela sua presença aqui no Conexão ND e parabéns pela indicação. Eu não sei se a gente dá parabéns, porque agora vem um período duro. Muito obrigado pelo convite, Paulo. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui novamente. Procurador-Geral do Estado, o senhor esperava essa indicação? O senhor tinha sido sondado? O senhor gostaria de ocupar esse cargo? Eu não esperava a indicação. Eu conheço naturalmente o governador eleito há muito tempo, já tive a honra de ser advogado dele, numa causa em que ele se viu envolvido, na verdade. Há 4 anos atrás, quando ele foi eleito senador da República, houve um problema com a filiação partidária do segundo suplente da chapa dele, que é o ex-prefeito Beto Martins. Acusavam de ele não ter feito a filiação no prazo próprio da lei. E esse processo... O senhor ganhou essa causa? O governador eleito ganhou aqui, houve um recurso do Ministério Público Eleitoral em Brasília e lá, num primeiro momento, o ministro no TSE, monocraticamente, acolheu o recurso do Ministério Público, cassou a chapa, faltavam 15 dias para a eleição. Daí recebi uma ligação do Felipe Melo, que é meu amigo, foi conselheiro comigo na OAB, disse: Márcio, aconteceu isso. Daí eu li a decisão do ministro e digo: não, mas eu acho que se a gente explicar um ponto aqui para o ministro, a gente tem chance de reverter. E, de fato, eu fiz o recurso, revertemos e ganhamos. Então, tem uma relação, assim, com o governador eleito, de muita admiração pelo trabalho político dele, né? Desde quando ele foi deputado estadual aqui, presidente da Assembleia, e uma amizade pessoal com o Dr. Felipe Melo, filho dele, mas não esperava o convite. O convite, para mim, de fato, foi uma surpresa. As pessoas, de repente, eu acho que não conhecem muito a importância e o significado da Procuradoria-Geral do Estado. O senhor, de repente, ocupando esse cargo, pelo seu conhecimento, pelo seu trânsito, não seria um momento também de, não sei se é o termo mais adequado, popularizar um pouco mais o que é a Procuradoria-Geral? Essa é uma perspectiva bem interessante, Paulo. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso. De fato, a Procuradoria-Geral do Estado é, de todas as pastas do secretariado, do primeiro escalão, talvez a que menos apareça para o público em geral, porque ela tem um trabalho muito técnico. Ela é formada, a Procuradoria, pelos procuradores do Estado, e aí também vem o problema dos nomes, né? Porque tem procurador para tudo que é coisa e as pessoas se confundem com toda a razão. Confunde procurador da República com procurador de Justiça, com procurador do Estado, com procurador da União, e são todos diferentes. Então, ela é formada por procuradores do Estado que são advogados do Estado. São advogados concursados, aprovados num concurso difícil de provas e títulos e que, portanto, são funcionários de cargos efetivos no Estado e que defendem o Estado como uma pessoa jurídica, como se fosse uma empresa, né? Eles defendem o Estado em todos os tipos de matérias jurídicas. Seria um escritório de advocacia para o Estado. Perfeito, exatamente isso. É o escritório de advocacia do Estado. Com uma peculiaridade que nós temos no Brasil e não temos em outros países. Nós já tivemos essa feição que em outros países existe e aqui não. A advocacia do Estado é só advocacia. Por que eu digo isso? Porque até a Constituição de 88, o Ministério Público fazia o papel de advocacia do Estado, advogados do Estado, e também do que hoje é o Ministério Público, ou seja, fiscal da lei e promotor de ações de interesse coletivo, né? E hoje, esses papéis, a partir da Constituição de 88, eles foram divididos no Brasil. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, não é assim. O Attorney General lá nos Estados Unidos, que seria o equivalente aqui ao nosso advogado-geral da União ou procurador-geral do Estado, que é a mesma coisa, com nomes diferentes, ele também é um membro do Ministério Público, como era o antigo procurador-geral da República, aqui no Brasil, ou procurador de Justiça. É difícil, é bem difícil na rua entenderem bem o que significa isso. E o papel, portanto, é exatamente esse que tu sintetizaste muito bem.
é um escritório de advocacia que advoga exclusivamente em favor do interesse público, mas mais especificamente do interesse do Estado como ente da federação. Doutor Vicari, o procurador-geral, agora eu vou dar uma alfinetadinha pequenininha. O procurador-geral, ele defende, como o senhor acabou de dizer, o Estado ou ele, de repente, é o defensor do governador? Essa também é uma pergunta muito interessante, porque quem diz que ele advoga só para o Estado não está sendo fiel ao que está na lei. Ele não pode, obviamente, ser um advogado particular do governador. Isso ele não pode. Até nós vimos, num determinado momento histórico do Brasil, não muito distante, um advogado que era o equivalente ao Procurador-Geral do Estado na União, que se chama Advogado-Geral da União, que fazia um papel de defensor do chefe, naquele caso, da chefe do Executivo. Eu, pessoalmente, sempre tive as minhas dúvidas sobre a validade daquilo, mas o Supremo Tribunal nunca viu problema naquilo. O fato é que o Procurador-Geral é advogado do Estado, ele é o chefe do escritório de advocacia que trabalha para o Estado. Mas, também por força da lei, tanto da Constituição Estadual quanto da lei orgânica da Procuradoria, ele é o consultor jurídico direto do governador. Então, quando o governador precisa de alguma consultoria jurídica, é ao Procurador-Geral do Estado que ele se reporta. Mesmo quando sejam questões que também sejam do Estado, mas sejam mais diretamente da pessoa, da figura do governador do Estado. O senhor já tem uma visão, já tem um conhecimento geral da Procuradoria, do cargo que o senhor vai assumir? O que o senhor vai encontrar lá administrativamente? A Procuradoria se desenvolveu muito nos últimos anos, em especial nos últimos 15, 20 anos. Ela se tornou muito mais profissional, muito mais organizada, tem uma estrutura muito melhor do que era lá no início. A nossa Procuradoria até não é muito antiga, ela é de 1982. A Procuradoria do Rio Grande do Sul, por exemplo, é da década de 60, bem mais antiga que a nossa. A nossa foi criada pelo governador Hélio Córdova, saudosa memória. A Procuradoria realmente cresceu muito e eu não tenho o conhecimento detalhado. Eu tenho o conhecimento geral, eu tenho muitos amigos, colegas de faculdade, inclusive, que são procuradores do Estado, vários amigos, conheço a qualidade deles. Nós temos um corpo de procuradores de altíssima qualidade técnica, o que é, sem dúvida nenhuma, uma tranquilidade para quem assume essa posição, mas eu confesso que os detalhes da estrutura, hoje ela está tão bem desenvolvida que os detalhes eu agora que vou ter que tomar pé para saber exatamente qual é a extensão. Porque a Procuradoria, isso também é importante, eu creio esclarecer, Paulo, ela não funciona apenas na defesa do que a gente chama da administração direta, ou seja, dos órgãos do Estado, mas também por meio dos seus procuradores e de assistentes jurídicos, na defesa de interesses da própria administração indireta, que são as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas, em sentido assim mais lato, que prestam também serviços, todos eles, em última análise, em proveito do Estado. E a Procuradoria também recupera recursos para o Estado, né, em ações. Eu vi o trabalho que foi desenvolvido pela Procuradoria do governo Carlos Moisés. Fundamentalmente, há uma divisão da Procuradoria do Estado, que é a Procuradoria Fiscal. No plano federal, havia até duas carreiras diferentes, que são unidas apenas na cúpula, que são a Procuradoria da União, a Procuradoria Federal, com todos os seus sub-ramos, e a chamada Procuradoria da Fazenda Nacional, que é essa, a que tem a função de promover as execuções fiscais e de defender o Estado nos embargos contra essas execuções. Em última análise, é a arrecadação jurídica, a arrecadação do ponto de vista do contencioso judicial perante os tribunais. Isso também é papel da Procuradoria. Daí ela está ligada mais à Secretaria da Fazenda, seria isso? Ela tem um vínculo de operacionalidade com a Secretaria da Fazenda, é imanente, né? Mas do ponto de vista do organograma funcional, ela está vinculada à Procuradoria-Geral do Estado. A pergunta pode ser boba, mas as pessoas que estão assistindo, de repente, eu posso bater lá na porta da Procuradoria e pedir apoio de alguma coisa? Não. É muito interessante. Durante um tempo também, como eu disse, antes da Constituição de 88, os promotores, portanto, membros do Ministério Público, promotores de justiça e procuradores de justiça, que são os promotores de segundo grau,
promotores equivalem aos juízes e os procuradores de justiça equivalem aos desembargadores na carreira do Ministério Público. Eles faziam esse papel geral, o papel de Ministério Público, portanto de acusação e de investigação, o papel de defesa do Estado, de entrar com as ações em favor do Estado ou de defender o Estado quando ele fosse acionado, e ainda o papel de defender aqueles que não tinham condições de pagar advogado. Hoje, e a Defensoria Pública... Perfeito. Hoje isso está dividido. Nós temos o Ministério Público na defesa dos interesses coletivos em sentido amplo e na acusação penal e investigação respectiva. Nós temos a Procuradoria do Estado na defesa dos interesses do Estado, como ente da federação, como pessoa jurídica. E temos a Defensoria Pública para a defesa dos hipossuficientes, ou seja, daqueles que não têm condições econômicas de arcar com o custo de um advogado privado. Doutor Vicário, exemplificando, na defesa do Estado, como é que a gente, na prática, o que significaria isso exatamente? Veja só, vamos formular algumas hipóteses. Vamos dizer que a pessoa esteja andando numa estrada e por conta de um buraco sofra um acidente e tenha prejuízo por conta disso. Quem ela vai responsabilizar? O Estado de Santa Catarina, porque era uma SC, na minha hipótese aqui. Vai entrar com uma ação de indenização contra o Estado. Ou a pessoa que sofreu, vá lá, um dano porque sofreu um mau atendimento num hospital público. Vai demandar o Estado de Santa Catarina. Ou a pessoa que considera que pagou um tributo a mais, além do que devia, ou um tributo que ela não tinha que pagar, mas ela foi obrigada a pagar. Vai litigar contra o Estado de Santa Catarina. E aí o Estado é como se fosse uma empresa, vamos dizer assim. E a Procuradoria é o departamento jurídico dessa empresa. Ai, ai, ai. Então significa que a sua função vai ser contra as pessoas que entrarem litigando no Estado. Eu vou fazer agora, Paulo Alceu, o papel contrário ao que eu faço como advogado privado há 30 anos. Pois é. Quando eu vi o senhor exemplificando aqui, eu cheguei, meu Deus, o que significa? Eu quebrei meu carro numa SC. Pô, o Estado é responsável por isso. Pô, mas daí ele vai ter lá um corpo de procuradores fantásticos, bem preparados, e eu vou perder a causa. A partir de agora eu torço para que isso aconteça. Sim, agora passa a ser a sua função direta. Mas, de fato, eu até brinquei... O senhor deixa o seu escritório? Sim, há uma previsão legal no Estatuto da Advocacia de que os procuradores gerais ficam proibidos de advogar, a não ser em favor do Estado. Então, eu não posso mais advogar no meu escritório, embora eu não precise sair formalmente da sociedade de advocacia à qual eu pertenço, mas eu não posso mais advogar nas causas privadas, praticar nenhum ato nas causas privadas. Eu só posso advogar em favor do Estado agora. Quem vai ficar comandando o desembargador Vicário? Também, mas ele já prefere estar em segundo plano. A doutora Carolina, minha irmã, que é minha sócia, vai comandar. Sua irmã que vai comandar. Eu admiro muito, tenho muito carinho para o seu pai. Seu pai mas a recíproca é verdadeira. É uma pessoa maravilhosa. Seu pai e a sua mãe, eu gosto muito deles. E, então, eu queria começar a usufruir da sua vinda aqui no Conexão. Já tá mais do que esclarecido qual é a função do procurador, qual é o trabalho que ele vai executar, a importância da procuradoria no contexto administrativo do governo do Estado. Mas eu queria aproveitar e conversar pelo seu conhecimento, pela sua capacidade. O senhor já foi juiz eleitoral durante 4 anos. O senhor conhece bem esse ramo de atividade. Pode ocorrer fraude numa eleição? Eu, quanto a isso aí, eu até me manifestei publicamente no ano passado ou retrasado num evento promovido pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, em convênio ali ocasional com a Comissão de Direito Eleitoral da OAB, me parece. E eu disse o seguinte, eu sempre tenho a impressão... Existe uma frase de um juiz da Suprema Corte norte-americana, foi presidente da Suprema Corte norte-americana, chamado Charles Hughes, já falecido, muitos anos. Ele disse certa feita o seguinte, a luz do sol é o melhor desinfetante. E, metaforicamente, isso significa, quanto mais transparência nós tivermos nos processos
públicos, tanto mais garantia nós vamos ter de que eles são lisos, né? De que eles ocorreram adequadamente. Eu, Paulo, confesso que eu não vejo por que a resistência em permitir a sindicabilidade de procedimentos que são relevantíssimos. Aliás, que é o mais relevante deles. E que vale para todos. Exato. Não vale para um contra o outro. Exato. Vale para todos. Isso é fundamental, que vale é para todos da mesma maneira. Então eu me recordo que nessa ocasião desse evento lá no Tribunal Eleitoral, eu até me vali de um exemplo concreto, que foi um julgamento ocorrido no Tribunal Federal Alemão, no Tribunal Constitucional, perdão, não no Federal, no Constitucional Alemão, que é o equivalente ao nosso Supremo Tribunal, em que o Tribunal Constitucional Alemão considerou inconstitucional uma norma que admitia uma votação eletrônica também, que não permitisse ao cidadão comum avaliar se aquela captação do voto estava correta ou não. Em outras palavras, se a gente fica discutindo hoje código-fonte, acesso à programação de urna, que eu pessoalmente não conheço nada e, portanto, não opino sobre isso, o que disse o Tribunal Constitucional Alemão foi: se o cidadão comum não consegue verificar, então isso é inconstitucional. Ele anulou uma eleição. Agora, recentemente. E esse é o meu ponto de vista, eu sempre achei que os processos públicos devem ser o mais transparentes possíveis. Dava outro exemplo. Veja só, as sessões de julgamento do próprio Tribunal Superior Eleitoral são públicas. Os ministros se reúnem lá publicamente e expõem também publicamente as suas convicções, quer dizer, os fundamentos pelos quais eles votam nesse ou naquele sentido. Não me parece que alguém bote em dúvida a confiabilidade do ministro lá, pelo menos em princípio. Por que eles não fazem isso da casa deles ou de dentro do gabinete, só mandam o voto deles pronto? Por que isso é exposto ao escrutínio público? É por uma questão de que há de ser a administração pública, no sentido mais amplo possível, há de ser não só crível, mas ela deve parecer ser crível também. Em outras palavras, o mecanismo de seleção ou de captação do voto deve ser o mais transparente possível, na minha opinião. É porque aqui no Paraguai, aqui do lado, né, doutor Vicari, tem a urna eletrônica acoplada a uma impressora, a pessoa vota, sai o voto impresso do lado, ela não pega esse voto, ela vê e verifica que foi exatamente o que ela votou, cai ali na urna e fica ali. Caso ocorra uma auditagem, ela tem um meio até de observar. E aqui é proibido, aqui não pode nem se falar. Esse é o problema. Esse tema já foi levado ao Congresso, o Congresso por mais de uma vez aprovou normatização nesse sentido, inclusive. Os meios jurídicos estatais cancelaram isso por veto da Presidência da República e depois por decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que isso... Agora tivemos de novo uma discussão no ano passado sobre isso. Aí a decisão do Congresso foi contrária, o Congresso não aprovou. Mas não era contrário, passou a ser contrária depois da visita de um ministro. É o que se diz. O Congresso tomou uma deliberação, mas de fato, veja só, não poder nem debater isso, Paulo, isso me repugna. A minha consciência de cidadão e, vá lá, não gosto muito da palavra, de jurista, isso me repugna. Eu não posso cercear o debate público de questões dessa natureza. É esse assunto que eu vou colocar com o senhor, vou aproveitar a sua vinda aqui, colocar com o senhor, que é uma outra preocupação que eu tenho em relação à minha profissão, a mordaça. Foi ressuscitada a censura no Brasil por decisão de um ministro do STF. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, que para mim é muito importante. A gente volta daqui a pouco. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando aqui, onde eu estou recebendo o Dr. Márcio Vicari, o futuro procurador-geral do Estado de Santa Catarina. É bem rapidinho.
Esse é o Conexão ND aqui na Record News. Eu estou recebendo hoje, nesta terça-feira, o Dr. Márcio Vicari, que será o nosso futuro procurador-geral de Santa Catarina. E a gente estava abordando no primeiro bloco sobre uma preocupação que é não ter mais o direito do contraditório. E isso está se fortalecendo no Brasil. Eu venho observando até a forma como está sendo conduzido isso vão institucionalizar a mordaça. Mas ela vem de onde? Ela vem do judiciário. Ela vem em atitudes que mais parecem de uma juristocracia. Qual é o sentimento que o senhor tem, o senhor que já foi juiz eleitoral, o senhor que é um jurista, o senhor que vai ocupar agora um cargo de procurador, qual é o sentimento que o senhor tem em relação a isso, doutor Vicari? Paulo, eu tenho uma posição nesse campo e em vários outros muito liberal ou em prol das liberdades, né? Eu creio, não é que eu não tolere a censura, é que eu creio, até a minha convicção é racional, não é nem emocional. Eu creio que a censura é um mal para a sociedade, né? Eu acredito que todos os ônus, todos os malefícios que decorram da liberdade de expressão são menores do que não se ter liberdade de expressão, né? E eu acredito isso não porque por conta da minha experiência de vida ou da minha experiência profissional. É porque a humanidade já viveu isso há séculos. E nós aprendemos duramente que os ônus, as consequências funestas de uma coisa que é a censura, são muito piores do que da falta da liberdade, de se manifestar uma opinião. E é preciso fazer uma distinção também que eu creio que não tem sido feita. Esse apodo, esse rótulo de fake news ou de mentira é um rótulo muito perigoso. O que é verdade e o que é mentira sempre é um dado muito perigoso. Porque as informações e os fatos, elas têm versões e mais do que isso. Existem opiniões, existem determinados campos do conhecimento humano que dependem de interpretação e, na verdade, afora o campo da ciência dura, da matemática propriamente dita, a maioria deles permite isso, mesmo a medicina, por exemplo, não apenas o direito, mas a medicina ou a economia permitem esse tipo de coisa. Então nós temos lá o campo em que se misturam as versões de fato e as opiniões, e temos o campo da pura e simples ofensa. Aí é outra coisa. Mas nem tem um código penal para isso. Exatamente. Eu chamar alguém disso ou daquilo, eu imputar a alguém um fato criminoso que é falso, isso aí, há muito tempo nós temos um remédio jurídico para isso. Outra coisa é eu dizer o seguinte: gosto ou não gosto de vacina? Sou favorável ou não sou favorável a uma impressora do lado da urna eletrônica? E tantos outros temas que a gente viu serem objeto de debate e serem cerceados na discussão pública. Isso é, na minha forma de ver, de uma prejudicialidade para a sociedade, cujos efeitos nós vamos demorar ainda a ver todos. É uma coisa muito perigosa. O senhor falou em fake news agora e eu considero fake news o que alguns ministros estão fazendo com a Constituição. Eles estão mentindo para a própria Constituição que eles deveriam garanti-la e protegê-la. E o direito de livre expressão parte dessa premissa. Primeiro, de que não existem verdades absolutas, né? Ainda que existam algumas poucas, porque tudo na vida tem suas exceções, mas a regra é que não exista. Segundo, que a liberdade de expressão é garantida exatamente para as expressões ruins. Para quem quer manifestar uma opinião boazinha, uma opinião adequada, para isso não precisaria liberdade de expressão. Se eu for sair na rua e dizer que todo mundo é bonito, e que todo mundo é inteligente, e que todo mundo é capaz, eu não preciso de liberdade de expressão para isso. A liberdade de expressão é exatamente para me defender quando eu quiser dar as más opiniões. É para isso que ela existe.
E falando nisso, é interessante, é exatamente isso. As pessoas, liberdade de expressão, para eu poder me manifestar. Não, para você se manifestar e ter a garantia de poder se manifestar. Agora, o PL, que eles colocam como o partido do Bolsonaro, que não é do Bolsonaro, ele é filiado ao PL, ele não é o partido do Bolsonaro. E o PL simplesmente entrou com uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral e, imediatamente, o ministro Alexandre de Moraes condenou, considerou litigância de má-fé e multou em 22 milhões. Eu só vou fazer eu recordo que na eleição de Aécio Neves e Dilma Rousseff, o PSDB fez a mesma coisa. Mesma coisa, ele também levantou a possibilidade de uma mudança no rumo da eleição. Não foi multado, não foi ofendido e muito menos foi acusado de litigância de má-fé. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: processo administrativo, que foi o que aconteceu, cabe litigância de má-fé? E a segunda pergunta: cabe uma multa de 22 milhões contra um partido que simplesmente não acusou, mas pediu esclarecimentos? Nós temos um imperador no Brasil? Eu não conheço no processo eleitoral hipóteses de litigância de má-fé em processos tipicamente eleitorais, porque a Justiça Eleitoral ela tem algumas competências que são competências para processos comuns. Por exemplo, o eleitor está devendo uma multa eleitoral, ou o partido está devendo uma multa, e aí essa multa precisa ser cobrada. Essa cobrança pode ser feita perante a Justiça Eleitoral e deve ser um processo de cobrança de uma multa normal. E aí nós podemos até ter um caráter de litigância de má-fé, porque é um processo que não é rigorosamente eleitoral, ele tramita perante a Justiça Eleitoral por circunstâncias. Mas os processos tipicamente eleitorais, eles não têm esse caráter, porque eles são essencialmente processos de defesa da democracia e que, portanto, pressupõem uma liberdade ampla de as pessoas fazerem determinadas imputações. Eu não vou usar a palavra acusações, vou usar a palavra imputações. Como acontece, por exemplo, Paulo Alceu, na clássica ação popular, que é um remédio constitucional que existe no Brasil desde a década de 60 do século passado. Qualquer cidadão que ache, que entenda que um ato praticado pelo poder público é lesivo ao patrimônio público, pode promover uma ação popular. E sabe o que a lei prevê? Que ele não paga custas para isso. Ele não pode ser punido de forma alguma, porque isso exatamente é em defesa do interesse de todos. Essa é a lógica da ação popular, que é a mesma que, a meu juízo, rege os processos eleitorais. Não há, em regra, esse tipo de sanção no processo eleitoral, menos ainda num processo de caráter administrativo, que não tem esse viés de punição. Além do que, veja o exemplo que eu dei no início da nossa conversa do processo do então senador eleito Jorginho Melo, hoje governador eleito. Acusaram ou imputaram um defeito na chapa dele, não era da primeira suplente dele, era do segundo suplente. E não era nenhum ato grave de fraude, de corrupção, não, era a perda de um prazo para filiação. Imputaram isso. Os 7 juízes do Tribunal Regional Eleitoral disseram não há esse problema aí. Ele se filiou no tempo correto. Houve recurso, foi para o TSE. Num primeiro momento o ministro disse que sim, depois ele voltou atrás. Os 7 ministros do TSE disseram que estava tudo certo. 14 juízes disseram que estava tudo certo. Puniram quem fez a imputação? Claro que não. Esse era um exercício normal de reclamar à justiça a verificação de um fato. Se não estava errado, pois muito bem, a vida segue. Pois é, mas em relação a um ministro hoje, chamado Alexandre de Moraes, não se pode reclamar. Essa restrição ao direito de petição, vou usar uma expressão ampla que a gente usa no direito administrativo e no direito constitucional, ou seja, em última análise, ao direito de ir ao Estado e reivindicar alguma coisa, quer no plano da administração pública, eu reclamo lá para o prefeito ou para o governador, essa estrada está ruim, eu quero...
Eu vou punir a pessoa porque foi lá reclamar que a estrada estava ruim e eu mandei, o secretário de obras mandou alguém lá, verificou e a estrada não estava tão ruim assim? Não, porque esse é um direito de petição. A mesma coisa vale para o Poder Judiciário, talvez até com mais amplitude. Certa feita, um grande juiz me disse isso e eu nunca mais esqueci. Foi meu professor numa pós-graduação. Ele disse, o juiz recebe todo tipo de reclamação, por mais absurda que seja, e ele tem que responder. Não é como o administrador. Se alguém entrar hoje com uma petição ali para o juiz dizendo que é dono da Lua e que quer que a Lua seja registrada em nome dele no registro de imóveis aqui da capital, por mais absurda que seja a pretensão, o juiz vai ter que dar uma sentença dizendo esta pretensão é absurda e eu arquivo. Mas esse é o papel do Estado. O Estado está ali para responder a esses pleitos. É uma obrigação do Estado. Perfeitamente. É uma obrigação do servidor. A gente fala que é um poder, mas é um poder _dever. É um poder-dever do Estado. O senhor não acha que o Congresso também se colocou um tanto omisso e distante? Acha? Acho que a culpa hoje é do Congresso. Não é que eu esteja inocentando outro dos poderes, que é o Poder Judiciário. Não é isso. Eu sou contra o ativismo judicial e não é de hoje. Quando eu tomei posse no Tribunal Eleitoral em 2005, no meu discurso de posse, eu já falava que a atuação do Judiciário Eleitoral, na minha maneira de ver, tem que ser residual. Quem comanda o processo são os políticos e a população, e não o Judiciário, na minha forma de ver. Mas eu acho que o Congresso está pecando muito gravemente nisso. Porque o sistema de tripartição de poderes é um sistema que distribui as responsabilidades e poder é poder. Se me dão poder, eu quero mais poder. E eu só vou parar a hora que tiver alguém em condições de fazer isso, num sistema de tripartição, isso equivale a um outro poder, que também me bloqueie. O Congresso, a meu ver, está faltando com o seu dever e o seu papel, não tanto para punir, não estou nem falando de processo de impeachment, isso até pode acontecer, está na Constituição, mas eu estou falando no plano político, como uma contraposição àquilo que um dos poderes está fazendo, aparentemente em excesso, ou alegadamente em excesso. Doutor Vicari, tem vários deputados que estão com as redes sociais bloqueadas, deputados, parlamentares eleitos pelo povo, pela decisão de um togado. Veja, Paulo, que um dos momentos mais lamentáveis da nossa história jurídica brasileira foi o malfadado AI-5, o ato institucional número 5. Ele está sendo... Por que o AI-5 veio? Historicamente nós sabemos. Por causa de um discurso de um deputado na Câmara dos Deputados, na tribuna da Câmara, que o regime de força daquela época exigiu que houvesse algum tipo de punição a esse deputado pelo que ele tinha dito. E a Câmara não puniu. E a Câmara não puniu. Num regime diferente do que nós temos hoje, em que os presidentes eram militares e eram eleitos por colégios eleitorais. E a Câmara não puniu. E como uma resposta a isso, veio o AI-5. Nós vimos a Câmara aceitar a prisão de um deputado por conta de uma opinião lamentável, criticável, mas é o que eu disse, para isso que serve a liberdade de expressão. Por conta de uma opinião que ele deu. Ele não matou ninguém, ele não mandou matar. E uma prisão irregular, né? Para nem entrar nesse campo. Entraram lá de noite na casa deles. Mas uma prisão por um delito de opinião. De opinião. Então, ali, aquele momento ali, é um momento muito triste também da história do papel do legislativo brasileiro. Porque ele não podia ter, a meu juízo, com todo o respeito ao poder legislativo, ao Congresso Nacional, não podia ter se dado, uma expressão em latim que nós usamos muito no direito, uma captis diminutio, ou seja, uma diminuição de capacidades em relação aos seus poderes constitucionais. A punição que deveria vir por aquilo que inadequadamente o parlamentar eventualmente fez, deveria ser dada pela própria Câmara, pelo próprio Poder Legislativo. Doutor Vicari, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu ficaria aqui mais um tempão conversando com o senhor e seria sempre gratificante. Agora, antes de terminar, eu queria lhe fazer uma pergunta final. O que esperar do nosso futuro Procurador-Geral do Estado? Bem,
eu espero entregar à sociedade catarinense e ao Estado de Santa Catarina a mesma dedicação que eu empreguei nesses 29 anos de advocacia privada, com mais 4 de estágio em escritório. Eu pisei num escritório de advocacia privado pela primeira vez no dia 1º de março de 1990, como estudante, como estagiário, e desde então eu atuo na defesa de interesses das pessoas que precisam de defesa judicial. E esse mesmo desempenho eu quero levar para o Estado, que tem um corpo de procuradores, como eu disse, altamente qualificado, que tem uma estrutura muito boa, mas que tem também muito trabalho, que tem muita cobrança, porque o volume de trabalho que os procuradores estão submetidos é enorme. E o que eu prometo, não sou Churchill para prometer sangue, suor e lágrimas, mas prometo todo o meu empenho que empreguei nesse período todo da minha vida profissional como advogado privado, também para auxiliar esse valoroso corpo de procuradores e o primeiro escalão, em especial o senhor governador do Estado, na defesa dos interesses do Estado, que é, em última análise, a defesa dos interesses de todos nós que pagamos impostos e que, portanto, queremos proteger o patrimônio público. Doutor Vicari, muito obrigado. Conte conosco. Muito obrigado. Parabéns pela sua indicação. Obrigado. E obrigado vocês que nos acompanharam até aqui em mais um Conexão ND. Terça-feira que vem eu estou de volta. Beijo.